mirror, reflect what you are. In case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. Tem uma hora que baixa a Rita na make? A Rita chega quando cola os cílios, mas mais quando desce a peruca, assim. Colocou a peruca, aí é Rita. Please put down your hands, 'cause I see you. Eu preciso do termo travesti para dizer quem eu sou. E o termo travesti é a ofensa. O que eu faço com isso? No começo, a gente finge que é só uma máscara, que é um figurino esquisito que alguém nos forçou vestir para uma peça e que a gente poderia tirar assim que a peça acabasse. Mas não. Esses acessórios aderem à pele de forma tão coesa que alguém teria que arrancar a própria carne para tirá-los de si. Retirar o insulto seria de alguma forma como abrir mão do próprio ser. I be your mirror, I be your mirror. A gente não é mais aquilo que a gente pensava ser, mas a pessoa que os outros pensam que eles conhecem. Let me stand to show that you are blind. Pronta. Bora lá, que o mundo precisa dela, vamos. Se você for perguntar, quem é Rita Von Hunt? Para 10 pessoas de 10 grupos diferentes, elas vão te falar: ah, é uma vagabunda, é um viado safado, ah, é uma professora que me formou, ah, é alguém que me ajudou a entrar na universidade. Vai depender. Quem é Guilherme Terreri? O cara que faz a Rita. Eu tenho 22 anos, sou estudante de letras da USP, sou professor. Eu dou aula numa escola, aula de inglês, e eu também tenho os meus alunos particulares. E eu tenho uma drag, que é com quem eu trabalho à noite. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. É daí que vem meu nome. Ó, esse filme é Gilda, da Rita Hayworth, dos anos 40. É um filme queer, né? Ó, o striptease. Ai, que escândalo! Meu Deus, um cotovelo! Ai, tira as crianças da sala! Ai, pervertida. Ai, que vontade de dançar pelada num cassino. Tudo que eu queria ser na vida era o Ringo Starr, né? Mais ou menos em 77, né, que eu tava no auge que eu queria, porque queria ter uma bateria e tocar. Um irmão meu irmão mais velho, me deu um par de baquetas importadas, assim, né, americano. Aí peguei a baqueta e fiz isso daqui, né? A batida de uma música dos Beatles, né? Ticket to Ride. Aí eu, viajei naquilo. Aí a minha mãe falou, tudo bem, ó, você pode fazer isso numa boa, como você joga tênis e tal, mas você nunca vai ganhar a tua vida segurando 2 pedacinhos de pau. A gente estava vendo aquele movimento das bandas que estavam mandando fita cassete para a Rádio Fluminense, né, aqui no Rio, que tocava as bandas que não tinham disco, né, porque gravar um disco era um negócio assim, né, inimaginável, era mais fácil ir à lua do que gravar um disco, né. E aí o Vitório Salmoto começou a tocar na rádio, aí na virada de 82 para 83, as gravadoras todas querendo bandas novas, queriam, né, ir atrás desse filão aí, dessa garotada falando da realidade deles, né. Em 83 a gente estava escolhendo a gravadora para assinar um contrato, para gravar um disco, né, foi um negócio assim surreal, a gente se beliscava toda hora, caramba, a gente tá assinando um contrato com a gravadora para gravar um disco.
me lembro da apreensão dos nossos pais nos Paralamas, quando a gente começou, né? O Herbert, faltavam matérias, 3, 4 matérias para ele se formar em arquitetura no fundão, né? E ele não titubeou, ele largou tudo, né? Para a gente se dedicar aos Paralamas, né? Assim foi o Bi também e eu, né? A gente estava lá na universidade, eu estava no começo, né? Eu passei no vestibular para licenciatura em biologia. Os meus pais estavam muito felizes que o único filho que ia estudar ali, de repente, conheci o Bill Herbert e chutei a universidade, né? A gente se dedicou à música, né? Eu gostava muito daquilo, né? Da biologia, né? Eu sonhava, quando eu me formasse em biologia, ir para a Antártida, né? Botar anel lá nos passarinhos lá. Mas aí a minha vida deu outra curva, outra esquina, e eu fui para outro lado, né? Aí eu costumo me apresentar, ó, eu sou o cara dessa batida aqui, ó. Eu amo óculos, eu detesto lente de contato, mas pena que nas performances eu tenho que estar de lente de contato. Aí eu compro um monte de armação e camelô, que são baratinhas, tipo R$10, R$15, aí troco só a lente. Eles quebram fácil. Esse aqui tá emendado, né? Já coloquei uma cola aqui, mas eu adorei esse verde, aí eu uso ele emendado mesmo, aí eu só uso ele para ocasiões especiais. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, no fundo. O que começou primeiro foi artista, né? As pessoas falam, porque a arte desloca. Mas desloca quem? Desloca quem tem acesso. Solidão. Eu conheci a miséria sendo perita criminal. E a perícia criminal, ela trabalha com a realidade. E isso transformou meu trabalho. Uma parte de mim almoça e janta. Na realidade, eu já me formei bem tarde, porque eu passei no vestibular. Primeiro eu fiz um vestibular que não tinha nada a ver. E aí eu fui e fiz educação artística na Federal. Aí começou esse lado de lidar com a arte. Parte de mim é só vertigem, outra parte. Nós estamos aqui no Ver o Peso, que é, para mim, o coração, o estômago da cidade. E minha primeira performance foi em 2009, foi aqui. Quando todos calam, quando todo mundo silencia diante de tanta violência, principalmente nós mulheres estamos sempre servidas. Preparamos o cenário, que era uma mesa com a toalha bordada. Era uma toalha sacra, muito alva. Eu estava nua, com as vísceras de animais expostas em cima do meu ventre. Que era um domingo. Só estavam os barqueiros, né, que trabalham. E eu não imaginava que viessem tantos urubus e se aproximavam pelo cheiro das vísceras. Quando ele se aproxima e sente o calor, ele se afasta. Uma parte de mim é só vertigem. Teve uma hora, com esse pôr do sol, com essa luz, eu senti uma energia tão maravilhosa com aqueles urubus. Assim, foi inexplicável esse trabalho para mim. É uma questão de vida ou morte, será arte. O que eu gosto da rua? Ela tem o imprevisível, ela tem o transeunte que está ali, que você não conhece, você não sabe a reação dele. Será arte. Essa fronteira entre o que faço como biólogo, faço como escritor, ela é muito fluida e está lá, eu sei que ela está lá, mas ela aceita ser reinventada sempre e sempre. O meu interesse na ciência não é o que ela me entrega com certeza, mas é quanto me obriga a repensar o que eu achava que já estava seguro e certo. Isso obriga a uma redefinição do que é que nós somos, não é? Que me agrada muito.
Quando eu tinha talvez uns 6, 7 anos, eu lembro-me que fui visitar um parque natural, que existe, ainda hoje existe e está numa fase muito bonita agora, porque foi recuperado depois da Guerra Civil. Esse parque chama-se Gorongosa. E de manhã, muito cedo, o meu pai chamou-me, estávamos numa tenda, e pediu para que eu olhasse aquela paisagem que se abria em frente de nós. Tem aquela paisagem imensa da savana africana espraiando-se junto a um rio enorme, com animais passando, parecia o princípio do mundo. Aquilo parecia, digamos, que a terra estava nascendo e eu estava em flagrante, digamos, apanhando, surpreendendo esse flagrante nascimento. E lembro-me do meu pai perguntar, gostas? E eu disse, eu não soube responder nada. Ele disse, esta é a tua igreja, foi o que ele disse. Na verdade, o que ele queria falar é desse sagrado, não é? Desse sentimento de infinito em que nós não nos sentimos pequenos, não é? Quer dizer, não sentimos que estamos com medo em relação àquilo que foi dito que era o nosso tamanho, sendo o centro do mundo, mas nos sentimos carinhados, abraçados, porque somos parte daquela coisa, não é? Somos parte daquele todo. Eu ali, sem saber, já estava também a pensar que a única maneira de eu reconstituir permanentemente esse sentimento de pertença, não é? Seria através da palavra, através da escrita. Foi acontecendo escrita e biologia de uma maneira sempre acidental, como acontece na vida das pessoas, não é? Nunca pensei que eu ia ser escritor, eu queria ser médico. A única coisa que eu sabia e que estava errada era que eu queria ser médico. Estudei medicina e fui salvo porque chegou a Revolução, o período da independência em Moçambique, e eu abandonei os estudos para me entregar a essa causa. Eu, naquela altura, pensei que ia mudar o mundo. Para mim era uma urgência, era um mundo feio, era um mundo cheio de injustiça, era uma sociedade que acabou de sair de uma situação colonial, né, com o racismo à flor da pele. Eu não podia viver com aquilo. Eu sou médico e é lógico que eu sou contra o uso de droga. Mas se você não consegue ficar livre da droga, injetar na veia não pode, porque quem injeta na veia vai pegar o vírus da AIDS. Sempre gostei de ensinar, desde pequeno. Sabe, de ensinar aos outros, eu aprendo uma coisa, eu tenho o prazer de ensinar. É quase que um movimento natural, meu. Eu vejo uma imagem, eu fico, puxa, como é que eu descrevo isso, né? De que maneira eu conto para as pessoas. Então você transa com quem você quiser, você faz, mas você não tem que fazer sexo seguro, você não pode tomar injeção com agulha contaminada, você não vai usar droga, não vai ser louco de tomar uma injeção que picou outro para se contaminar. Enfim, um dia nós estávamos fazendo um vídeo sobre AIDS e eu passei esse dia na cadeia. E fiquei com aquelas coisas na cabeça, aquelas imagens. Porque a cadeia naquela época tinha a muralha, e a muralha ficava um PM com a metralhadora ali em cima, andando na muralha. E o pessoal ali embaixo, aquele ambiente todo, as portas que batem quando a gente passa. Fiquei com aquelas imagens tão fortes. Fiquei muito reflexivo nesses dias. A minha mulher mesmo disse, você... O que aconteceu? Você está quieto, não fala mais? Mulher, quando você fica quieta, ela já está pensando em outra, né? E aí e realmente eu estava mesmo, porque aquela realidade me tocou tanto, eu falei, ó, eu tenho que chegar mais perto disso. E aí vim procurar o diretor da cadeia, para dizer que eu estava interessado em fazer um estudo aqui. Mas e foi a melhor coisa que eu fiz. Meu nome é Thelma, eu tenho 35 anos, sou médica e sou passista de uma escola de samba por hobby. Quando eu virei na sala da minha casa e falei pro meu marido, eu vou largar os meus 4 empregos e vou entrar num reality show, ele até deu uma risadinha. O meu marido, ele me apoia em tudo que eu falo, mas ele falou, nossa, um pouquinho ousada você tá sendo dessa vez. E pra mim era foco. Quando eu coloco algo na minha cabeça, só eu mesma vou tirar de mim. Se eu tomar consciência de que aquilo não vai ser melhor para mim, eu mesma tomo a decisão de desistir.
Mas até que me prove o contrário, então eu volto lá atrás, entendeu? Na menina que passava na banca de jornal no bairro do Limão e não se via ou se via em uma capa de revista e hoje ela é a capa de revista. Durante muitas vezes na minha vida, as pessoas viravam e falavam, não faz isso porque não dá para conciliar com aquilo. E chegou um momento que eu decidi que quem me delimita sou eu mesma. E o BBB era muito disso, assim, né? De existir um certo preconceito com reality show no meu ambiente de trabalho principal, que é o ambiente científico, acadêmico, né? Isso não serviu como tabu para mim, da mesma forma que quando me disseram, não faz anestesia porque é uma especialidade, que tem muitos homens, né? Que mulher, um dia você vai ter filho, seu filho vai ter febre, você vai ter que largar o plantão para cuidar do seu filho, e como se o filho fosse só da mulher, né? Então, para tudo que eu colocando limite, eu ia sempre interrogando, questionando, e foi assim com o BBB. Ué, por que não? Eu quero pausar e fazer um investimento de risco, por que não? Um grande start para realizar os meus sonhos foi a chance de viver que eu recebi ao ser adotada por uma família. Porque eu fui, até onde eu sei, eu fui abandonada com 3 dias de vida. Ao receber amor, eu recebi também todas as ferramentas, o amor, a orientação, o incentivo à educação, né? Então, todas as ferramentas que me possibilitaram traçar essas diferentes trajetórias na minha vida. Ladies with an attitude, fellows that bring the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it, boy. Esse clipe é um antes e um depois na minha vida. Eu lembro de pesquisá-lo de madrugada, queria saber quem eram, de onde vinham as imagens, por que esse enquadramento, quem eram essas costas de espartilho num divã. E ser impactado por toda essa cultura e entender que tinha um lugar no mundo pra mim, que vinha de algum lugar, que tinha uma cultura, que tinha um lugar onde era permitido, onde era possível, e que era maravilhoso, e que era potente. Acredito que o transexual tenha aversão ao próprio corpo. Eu amo meu corpo, eu sou muito feliz sendo homem, gosto de ser homem. E a Rita é uma personificação de uma mulher. É talvez o lado feminino que existe em mim. Eu nunca me proibi de gostar de coisas porque alguém disse. Não, isso não é do seu gênero. Foda-se, eu vou gostar do que eu vou gostar. Não é você que vai definir isso. Ô Rita, como é que você vê a si mesma e como é que você acha que os outros te veem? Eu gosto muito dessa pergunta de como eu me vejo. Eu costumo me ver no espelho. É um subterfúgio que eu uso para me ver. E agora, como os outros me veem? Isso depende do miopia, astigmatismo, do que a pessoa tem no olho, né? Agora, como eu espero que me vejam, né? De baixo para cima. Respeitando a hierarquia, né? Entendendo que não está no meu nível e nunca estará. Esse papo de Paulo Freire, falar com, não falar para. Eu mando falar, eu já não falo. Eu passo o recado e a minha assessoria entra em contato. Quer comentar a roupa dela para mim? Quero, né? E claramente, leituras do Cânon 3, leituras etnográficas 4, professora doutora de federal no Brasil. Só que nos anos 70, quando tinha salário, né? Porque hoje, menina, tá... Só que ela guarda as roupas de quando tinha salário. Por isso que acham que é retrô. Não é retrô, gente. É o salário defasado da docência no Brasil. E aí eu compro nos brechó a R$10. E a galera fala, ai, que linda pesquisa indumentarística. É só pobreza mesmo. Então, mesmo que hoje tiver um dinheirinho, onde que eu vou comprar figurino?
no brechó. A conta é conjunta. Já chegamos nessa intimidade, a conta é conjunta. Houve um tempo no qual, né, o dinheiro que eu ganhasse de Rita era investido em Rita. Eu fazia muita porta de boate, lá nos idos 2013. E aí, porta de boate pagava 150 a 250 reais. O que a Rita ganhasse era revertido em Rita. E o que eu ganhasse de Guilherme pagava aluguel. Aí hoje, o grosso dos meus trabalhos remunerados vem via Rita. Quem põe o pão na mesa sou eu, né? Quem faz o trabalho duro sou eu. O Guilherme é mesmo uma dondoca. Ele é apenas sustentado. Aí ela tá hoje, né, de professora. Ela vai sair daqui para dar aula, coitada. Acordou às 5 da manhã. A aula é às 8h30 da noite. Vai sair de lá às 11. Vai chegar em casa e escrever coluna para Carta Capital. Com vocês, Rita Von Hunt. Meu nome é Rita Von Hunt, eu sou artista e educadora e eu trabalho com uma área chamada estudos culturais. A forma através da qual a gente olha para o mundo, ela não é neutra e ela não é ao acaso. Ela está produzida, assentada num conjunto de práticas de uma classe, a classe dominante. Essa persona, ela é parcialmente um pupurri de referências. Quem não souber o que é pupurri, joga no Google. É francês, mas é um pupurri de referências e também é uma certa piada com o que a gente foi capaz de produzir como esquerda em alguns lugares do planeta. Em português, se eu separar masculino de feminino, eu estou separando elogio de ofensa. Vagabundo. Quando eu uso vagabunda, vale coisa diferente? Puto. Quando eu uso puta. Quando eu uso. Hoje eu sou o Sugar Baby e ela é a Sugar Mama. E ela paga pra eu ser bonito. I be your mirror. I be your mirror. I be your mirror. Fui trabalhar numa aldeia onde havia um casal de leões que estava à solta. Eu não sabia. No meio da primeira noite vieram-me acordar dizendo que havia um homem morto e eu fui lá e quem me estava a conduzir me disse que o leão estaria por ali. Então fui para a tenda e comecei a escrever, porque eu estava cheio de medo, eu tinha um medo que eu não sabia lidar com aquele medo, de alguém ser devorado e estar a ouvir os ruídos desse leão. Então aí comecei a escrever no meu caderninho com uma lanterna pequena e comecei a escrever e percebi, eu estou a encontrar refúgio, eu estou a encontrar abrigo na ficção. A escrita para mim, no fundo, é uma casa. Começo a escrever estes escritos para espantar o medo de enlouquecer. As lembranças que tenho parecem difíceis de ordenar, como se quisessem fugir da minha cabeça. O meu livro A Terra Sonâmbula foi o meu primeiro romance e foi feito durante a Guerra Civil de Moçambique. Morreu 1 milhão de pessoas, morreram amigos meus. A primeira coisa que me visitou foram esses que morreram mesmo, esses que não queriam ser esquecidos. E o único livro que eu escrevi sofrendo foi esse, porque à noite eu não conseguia dormir e custa-me falar ainda hoje sobre isso. E lembravam esse rosto, essas vozes da gente que eram jornalistas que foram assassinados durante a guerra. E eu pensei, eu só tenho uma maneira de vencer isto, que é um modo de transformar isso numa história. Eu preciso de tornar isso ficção. O processo de ser outros, não é?
nasce perder-se esse medo de aceitarmos, reconhecermos a nossa diversidade interior, os mundos que existem dentro de nós. Em Moçambique, os deuses são plurais e as pessoas podem se transformar em árvores, em animais, etc. Às vezes as pessoas dizem, hoje estou muito cansado, porque esta noite fui um leopardo, fui uma árvore, fui uma hiena. E esse limite é tão fluido que se reconhece que há animais que têm alma e que têm os seus deuses. Claro que eu tinha medo e tenho algum medo ainda, mas quem me ajudou a perder esse medo foi um poeta, o Fernando Pessoa. Quando eu tinha 14 anos e comecei a ler e comecei a perceber que aquilo que para mim era uma coisa patológica, era uma doença, não é? Eu não sabia quem eu era, eu queria ser muito. Se você conseguisse chegar até aqui vivo, a ideia era chegar aqui e jogar uma granada ali dentro. As ações da guerra sempre estavam no final, concentradas no soldado. Né? O Brasil mandou 25 mil homens lá para lutar na Segunda Guerra e o meu pai foi um desses pequenos heróis. Vivendo em paz, prontos pra lutar. E eu, como filho mais novo, eu herdei toda essa percepção que os meus irmãos tinham do meu pai, né? Aquele herói de guerra que a gente via nos filmes, na TV, né? E aí eu fui me reencontrando com meu pai, assim, por conta desse assunto da Segunda Guerra. Eu levei ele ao cinema para assistir o Soldado Ryan. A cena de abertura do Soldado Ryan é muito violenta, né? Corpos despedaçados e tudo. E a gente ficou com medo, eu e meu irmão, da reação dele, né? Ele já estava bem idoso. E aí, quando a gente saiu do cinema, a gente conversou com ele. Pois é, eles tentaram, mas mesmo assim ainda é muito difícil retratar o que a guerra era de verdade, né? Eu me lembro que ali no final dos anos 90, eu resolvi ir atrás de um Jeep da Segunda Guerra, porque eu sabia que eles estavam, né, escondidos em lugares e ferro velho, etc. O meu pai falava que ele dirigia um Jeep lá e tinha realmente a carteira de habilitação dele, né, da época da guerra e tudo. Então, foi uma tentativa de reencontrar, né, o meu pai, né? Esse lugar aqui, ele acabou virando essa cápsula de tempo, né, talvez, né? De ter objetos aqui que realmente estavam lá na época da guerra. Não é um militarismo em si, são os objetos que são objetos históricos. Eu comecei a escrever uma coluna numa revista de história, falando sobre guerras. Aí era o Baroni vai à Guerra, era uma coluna que tinha na revista Grandes Guerras. E aí eu consegui fazer um outro projeto maluco, que foi ir até a Normandia, nos 60 anos do dia D, né, do célebre desembarque lá. São 6h30 da manhã do dia 2 e a gente está indo para a Normandia agora. E aí essa revista depois lançou esse documentário que eu fiz, eu filmei tudo. E foi meu primeiro trabalho, assim, né, que foi um brasileiro no dia D. E aí dali a pouco a gente conseguiu juntar um grupo e ir para a Itália, para aí sim percorrer os caminhos onde meu pai tinha passado, né? E a gente dirigiu lá os jipes nos lugares onde meu pai deve ter dirigido também. Foi muito emocionante. E aquilo ali abriu um pouco o meu leque, assim, de interesse, né? De tentar fazer mais coisas extra paralamas, assim, né? A gente sabia do passado histórico da família, do pai dele e tal, os detalhes da Segunda Guerra Mundial. Aqui dentro a história, o papo já havia, dos dois aqui, que sempre gostaram disso, já acontecia o papo aqui dentro. Interessante, nós aqui que convivemos muito,
termos outros afazeres, porque senão a gente ia ficar aqui só nessa bolha, né? Então é muito interessante cada um ter uma outra atividade. Armas no chão. Durante a faculdade eu tive que dar um tempo, parei a faculdade durante muitos anos, porque eu tive que cuidar das minhas filhas, criar minhas filhas, porque eu trabalhava 6 dias na semana, trabalhava final de semana e meu salário era muito baixo e eu não queria poder fazer arte, porque não tinha dinheiro para gastar. Arte é caro. Fui selecionada para um projeto para o mercado de carne de Belém. E aí eu fiquei pensando, o mercado, né, um lugar de fartura, de miséria, um lugar onde tem violência também. E aí eu pensei em colocar backlight com imagens de vísceras humanas. Eu escrevi um projeto e levei para o centro de perícias e pedi para o diretor para mim ficar fotografando as vísceras dos corpos quando chegavam. Passei quase 8 meses fotografando esses cadáveres lá. Vocês já viram que eu falo muito pouco, né? E aí os meninos começaram a me dizer: Dena, tu gosta tanto que a gente te conte essas histórias, por que tu não vai te tornar perita criminal? Eu falei: eu, perita? Eu não sabia nada de direito, nada. Ele falou: olha, tá para ter um concurso. E aí corri atrás de um cursinho e me inscrevi. E aí eu cheguei em casa e falei para minha filha. E ela falou: mãe, como é que tu vais fazer um concurso? Tu vai fazer 43 anos. Como é que tu vai correr, nadar, atirar, mãe? Tu vai concorrer com os jovens, tu não tem condição de fazer isso. Pega o nosso dinheiro de volta. Era um concurso muito difícil. E aí, quando saiu o resultado, eu passei. E eu passei, assim, eu não parei de contar que eu me emociono, porque eu passei em primeiro lugar. E aí eu cheguei em casa e falei: filha, se você tiver que desistir, desista, porque você acha que você não consegue. Mas nunca deixe ninguém dizer que você não consegue. E até hoje a gente se lembra disso e ela diz pra mim que eu sou uma pessoa capaz de vender sonhos. Por que eu precisava desse concurso? Porque eu comecei a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava com o salário mínimo. E aí eu pude começar a fazer arte. Meu trabalho, se ele tinha alguma possibilidade de ser um trabalho voltado só para estética, aí ele parou com essa possibilidade, porque ele tinha que ter um conceito, ele tinha para mim que falar de algumas questões que eu via todos os dias. Então a perícia para mim ela foi fundamental para o meu trabalho de artista. Eu fui trabalhar como perita criminal ascendida para um presídio durante 2 anos. Foi lá no presídio que eu realmente me deparei com a violência que me atingia. Você entrar num lugar de tortura acaba com você. Foi no presídio que eu comecei a ter gastrite, esofagite, hérnia estomacal. E foi no presídio que eu questionei se eu queria continuar sendo artista. Nas prisões do Brasil só tem pobres, a maioria são pretos, porque essa é uma realidade que não muda. A gente sempre fala na prisão que não tem rico preso, né? Só os pobres que se amontoam. Um negócio que aperta no peito, né? Coisa estranha. Atenção, dentro de instantes, o governador Geraldo Alckmin fará o acionamento do dispositivo para a inclusão dos pavilhões do complexo prisional do Carandiru.
Varela, 15 anos de trabalho, hein? 7 segundos de duração. É uma sensação estranha, porque agora eu olho em volta aqui, não é a cadeia. Visivelmente não é. Mas esse lugar, até pouco tempo, eu não gostava nem de passar na porta, porque me trazia recordações do passado. Eu não gosto de ficar relembrando o passado assim. Agora você imagina, ali aqueles policiais militares que têm ódio de bandidos, porque eles estão aí na rua, os bandidos matam colegas de farda, eles têm ódio. Dá uma metralhadora na mão de cada um e um cachorro e manda invadir uma cadeia que eles não conhecem, no escuro, porque já estava escurecendo, colchão pegando fogo. Imagina, eles entram nesse inferno. Você espera o quê? Que eles entrem para dialogar? Eles entraram atirando. E o resultado foi essa tragédia, a maior tragédia já ocorrida num presídio brasileiro. 111 pessoas foram assassinadas. Eu vi um holocausto! Eu vi um holocausto! É muito esquisito isso aqui vazio. O primeiro foi o impacto, foi a primeira cadeia que eu frequentei na vida, né? E para mim é um lugar cheio de significados, porque fiquei aqui de 89 a 2002, quando a cadeia foi implodida. Hoje são 34 anos frequentando cadeia. O pessoal brinca comigo e diz, pô, já ninguém cumpre pena mais do que 30 anos no Brasil, você está com 34 aí. Mas naquela época eu não entendia nada, não sabia nada. E aprendi demais aqui. Isso foi uma escola para mim, uma escola de vida. Eu acho que me modifiquei completamente depois de ter tido essa experiência. E nós atendíamos nessa salinha aqui. O doente, quando tem um problema sério para resolver, ou quando ele tem uma doença grave, ele fala com você olhando nos teus olhos e muito atento a ele. Se você desvia o olhar quando ele te pergunta alguma coisa, ele já tira uma conclusão ali. A medicina te dá essa possibilidade de interação muito próxima. O normal do atendimento médico aqui era o preso ficar assim uns 2 metros longe do médico e dizer, o que você tem? Doutor, já faz dias, já estou nessa situação aqui, já tive 3 vezes, me deram soro, mas não me adiantou nada, que eu estou com febre. Quando ele terminava de falar, eu falava, senta, tira a camisa. Já estranhava tirar a camisa, porque na cadeia nunca ninguém mandou ninguém tirar a roupa para examinar. Né? Examinava ele de costas para mim. Quando ele virava de frente para mim, o olhar dele já era outro, completamente diferente. Parecia uma coisa, uma transformação total. À medida que você começa a desenvolver um interesse especial por esse tipo de interação, você ganha muito. Isso te enriquece muito, porque você começa a entender a diversidade. A diversidade não se limita à raça, a qual a pessoa, ou a preferência sexual, mas a diversidade de formas de encarar a vida. Você tem que entrar na pele do outro, né? O Drauzio é uma super referência para mim. Eu consumo o conteúdo dele há muito tempo. Eu já li livros do Drauzio lá atrás, quando eu ainda estava prestando o vestibular. Quando eu cheguei na minha universidade, que era uma universidade particular, eu estudei lá por conta da bolsa de estudos 100% que eu consegui. Era uma universidade ainda elitizada, né? Na minha turma, das 100 pessoas, eu era a única pessoa preta, a única menina preta. É uma mistura de dor com saber que você está fazendo parte de um movimento. E de que eu era a única ali, mas que, quem sabe, dali a alguns anos eu deixaria de ser a única. Então, meio que inconscientemente eu sentia isso, sabe? E a medicina foi pela dor, por perder muito cedo pessoas da minha família.
Perdi minhas 2 avós, materna e paterna, num período de 20 dias, por um AVC, que é uma doença que mata muito no nosso país. Só depois eu fui entender que elas faziam total parte daquele grupo de risco, né, de mulheres negras que têm hipertensão, que têm diabetes, que são vulneráveis por uma sociedade que muitas vezes fecham portas até de acesso à saúde de qualidade. Só fui entender isso lá na frente. Mas essas dores me fizeram querer cuidar das pessoas que eu amo. Ai, dona Rita, como a senhora tá bonita hoje. Bonita não, branca. A contradição é a grande coisa e o humor ácido é porque eu tô de saco cheio. Não, tô brincando. E o humor ácido, ele funciona como alguma coisa que aproxima, mas te fala, fica na ponta da cadeira. Mas você tá rindo de alguma coisa que você não sabe se era exatamente para rir. Ou se você entendeu. Ou você ri falando, ai, essa doeu. E aí é isso que me interessa, assim, é esse humor desconfortável. É tudo desconfortável. Então, esse discurso está esquisito, esse discurso está engraçado, esse discurso está ofensivo. De onde ele veio? Quem o proferiu? E se você ainda está desconfortável, é para ficar. Meu anjo, se você pega ônibus, usa transporte público, depende de educação, de saúde, você não pode ser apolítico. Porque uma mudança na política resultaria na sua morte. Você depende de serviço público. Se acabar a verba do serviço público, se ela for desviada, você morre. Qual é a matriz formal da drag? A contradição. Então, para que eu possa falar com você sobre passe livre e acesso universal à saúde, moradia, educação, para que eu possa falar para você sobre a estatização da energia, da água, vestida de Margaret Thatcher funciona muito melhor. Porque é aí que está a contradição entre a prática discursiva e a prática imagética. Há um descompasso que prende a atenção. E que talvez, se eu tivesse aqui, de cabelo desgrenhado, barba por fazer, sandalinha de Jesus, com meu look fefeleche do dia a dia, ninguém me daria ouvidos. Então, sabe, existe a coisa do cavalo de Troia, né? Ou da cavala de Humanas, que eu, no caso, me disfarço, me monto para poder fazer terrorismo educacional. Por que eu sou maravilhosa e vocês são horríveis? Mérito. Por que este diamante está na minha família há 6 gerações e não da de vocês? Mérito. Eu sempre gostei de quebrar esse paradoxo, que não é para ser um paradoxo, né? De ver uma mulher preta numa escola de samba e só enxergar um corpo. E não enxergar que por trás daquela mulher pode existir muitas possibilidades. Pode existir um grande diploma, pode existir a mulher pode ser uma empresária, ela pode ser muitas coisas e tá ali no carnaval se divertindo como um hobby. Então eu fazia questão de chegar na escola de samba e as pessoas sabiam que eu era médica e não tinha o porquê não saber. Mas o contrário eu também fazia. Dentro do hospital eu fazia questão de que as pessoas soubessem que eu era sambista. Não vai da minha mocidade, não vai da minha mocidade, não vai da minha mocidade. Eu postava foto nas redes sociais e de nenhuma forma eu tentava esconder, me omitir. Ah, isso não combina com a minha profissão. Por que não combina, né? Porque uma mulher acadêmica, uma mulher, ela não pode... Ela tem que se cobrir, ela tem que se esconder se aquilo é um hobby e que não vai, de forma alguma, limitar a capacidade dela de ser uma boa profissional no mercado de trabalho. E cirurgia também nunca fez, né? Não, primeira vez que vai ser. Sempre soube separar muito bem as coisas, sabe? No ambiente hospitalar, eu sou a doutora Thelma, que vai fazer o melhor pelo paciente. E no ambiente de carnaval, eu continuo sendo a doutora Thelma, só que no momento de descontração, um hobby. Aceno-lhe sorridente. Depois de ano de tormento, reconcilio-me com a humanidade. Um ladrão tão desajeitado só pode ser um homem bom.
Quando eu vou construir um personagem, eu não quero mistificar o ato de criação, porque sou muito contra. Alguns colegas meus acham que escrever é uma coisa especial e depois aquilo exige um dote, um dom qualquer. Eu acho que não exige nada, acho que a gente tem que simplesmente descascar aquilo que travava, não é? E depois, quando se está livre, a gente consegue ser facilmente esse outro. Os 99% dos moçambicanos são negros. Eu só percebo que eu sou branco quando eu estou fora do Moçambique, porque a construção da nossa raça é muito feita em função do olhar que os outros têm sobre nós, esse que nos define. Na verdade, em Moçambique é um privilégio que eu tenho, porque eu tenho que perceber que eu sou branco, sou homem, sou heterossexual, tenho que saber olhar para isso. Quando olho para um espelho, tenho que saber, eu também sou esse. Mas não sou só esse, não é? Sou eu. Encolhe os ombros enquanto ele se coloca sobre a mesa uns documentos com instruções de higiene e uma caixa com barras de sabão, um frasco com aquilo a que ele chama de uma solução alcoólica. Coitado. Deve imaginar que, como todos os velhos solitários, ando metido na bebida. O intruso anuncia: daqui há uma semana eu passo aqui para visitá-lo. Então me vem à cabeça o nome da doença de que fala o visitante. Eu conheço bem essa doença. Chama-se indiferença. Era preciso um hospital do tamanho do mundo para tratar essa epidemia. Foram 25 mil brasileiros, mais de 25 mil brasileiros para a guerra, para uma luta muito justa, né, contra uma coisa abjeta, né, o nazismo, o fascismo, né, o imperialismo nipônico, né, esses países que acham que é só sair invadindo e conquistando, escravizando e roubando riqueza dos outros, né. Valorizar a nossa história é importante, né. Isso aqui mostra toda a incoerência que é uma guerra e a morte dessa maneira. Devia ser uma lição para não acontecer nunca mais, né? E aí, uma coisa foi levando a outra. Um amigo me chamou para escrever um livro, como se fosse a narrativa dessa viagem. E aí eu escrevi esse primeiro livro aqui, né, A Minha Segunda Guerra. Eu escrevi meu segundo livro depois, 1942. Foi muito legal, porque o livro virou um best-seller, né? O que me levou a tentar esse terceiro livro aqui, que é o que a gente está vendo hoje, que é a história explícita do meu pai. Um dos 25 mil caras que foi para a guerra, teve que parar a vida dele, teve que largar o violão e pegar no fuzil. A ideia sempre foi tentar pegar o assunto e tornar ele mais acessível, mais pop mesmo, né? The late Marilyn Monroe. Este é o original. Não. Só existe original quando houver cópia. É a cópia que faz o original existir. Ah, essa é a sexualidade doente. Não. Só existe a doente a partir do momento que você nomeou uma como a sadia. Então, essa é a performance. E essa? E quem nomeou ela como a original? Porque ela não existia como original até que a performance aparecesse. E o caráter, o estatuto performance, coloca em xeque a ideia de original, de verdadeiro. Esse é o falso. É? A partir de qual referencial a gente vai dizer que ele é o falso? Ah, eu conheço você. O caralho que você me conhece. Você conhece uma performance minha. E se eu estivesse em casa era outra pessoa, porque esse cenário não existe. E essa luz também não. E essa roupa também não. E essa pergunta também. Ou você acha que eu acordo tomando café da manhã e alguém fala pra mim, quem é você? Então, de novo, quem eu sou? Foda-se. Com meus mais sinceros foda-se quem eu sou. Aí aqui eu tenho o Freud
O que a psicanálise como escuta social pode revelar? Aí, da galera dos estudos de gênero e da filosofia, eu tô com o Paul Preciado, tô com a Butler, Problemas de Gênero. O Didier Eribon eu trouxe porque é esse que eu tô lendo agora. Ele vai pensar um pouco sobre isso, assim, o choque do insulto. Como que é isso de construir uma identidade sobre nenhuma base positiva? Antes do florescer de qualquer sexualidade, existe o xingamento. Viado, sapatão. E é essa palavra que a gente não sabe o que significa. A gente tem que chegar em casa e falar, mãe, o que é bicha? É essa palavra que galga a primeira percepção de uma identidade, que é: eu tô deslocado, não tem lugar para mim no mundo, eu sou uma aberração, Deus me odeia. E aí a resposta é o processo de ressignificação. Então, de que forma a gente, agora nas vidas adultas, se chama uns aos outros de viado. Ei, viado! E aí, viado? Ei, dona bicha! E aí, dona bicha? O que a gente vai fazer? Porque a gente está tentando, de forma bem-humorada, transformar a palavra que nos agride e nos massacra em algo do qual a gente possa se orgulhar. A massa é bi, a massa, é bi a massa é bi. A massa é visível, a massa é massa, a massa é sensível, a massa é massa. Inclusive eu tenho uma personagem que é a Bi, ela tem pulhão e ela tem seios, então eu me adapto a esses corpos e essa capacidade de me adaptar. Às vezes eu faço personagens que são masculinos, às vezes são femininos. E eu tenho um amigo que ele diz que eu sou meio andrógena, né? Eu sou capaz de estar em vários corpos, em corpos múltiplos. Porque não pode ser visível. O ato da performance, ele não se repete. E você tem que adaptar, muitas vezes, a sua ideia ao seu corpo também. Porque o corpo, ele é uma linguagem forte. Quando eu tinha que começar a construir os personagens femininos, e eu venho dessa geração muito masculinizada, era uma vergonha ser sensível, era uma vergonha um homem não chora, aquela coisa, não é? E pensei que haveria uma técnica qualquer que fazia que eu pudesse dar mais verdade aos meus personagens femininos. Depois percebi que não é técnica nenhuma. É realmente perceber que essa mulher está dentro de mim, ou essa criança, ou esse chinês, ou qualquer que seja o personagem. A certa altura eu já não sou eu, pronto, já perdi o meu limite, não é? Esse texto é do livro Estação Carandiru. É sobre a Rita Cadillac. De saia justa, Rita subiu decidida. Uivos e suspiros na plateia. Com um sorriso malicioso, ela encarou o público. Excitada, a massa gritava: vira, madrinha! Vira, Rita, pelo amor de Deus! Ela, desentendida, continuou seu bailado lascivo de frente, no máximo de lado para os homens suplicantes. Eu escrevi o Estação Carandiru quando ele foi publicado, eu tinha 59 anos. Comecei a escrever com 56 anos. Se eu tivesse tido essa experiência, eu não teria descoberto a carreira de escritor que eu tive depois, né? Eu tenho vários livros publicados, mas tudo saiu de onde? Daquele livro. Eu nem sabia que eu tinha jeito para escrever. E nem sabia que eu tinha esse prazer de escrever temas que não fossem médicos. Se eu não tivesse entrado aqui no Carandiru para fazer aquele vídeo, eu nunca teria tido essa experiência toda. A Rita te impede de fazer alguma coisa na vida? Ela te aprisiona de alguma maneira? Existe um impedimento que é o impedimento da construção de uma imagem pública. Existe, por exemplo, agora existe uma ideia da implosão da privacidade. É ir jantar e ser abordado. Então, esse final de semana foi aniversário de um grande amigo meu. E foi num bar, e assim que eu entrei, assim, a galera de uma mesa levantou e veio falar comigo antes dos meus amigos. É um carinho e é espontâneo, mas é um impedimento.
porque é um momento no qual eu não estou na minha persona pública, é um momento no qual eu imaginei ter acesso ao anonimato e à privacidade. E não vai acontecer. Querem selfie, né? Hoje em dia é isso que a molecada quer, tirar foto para postar na rede social. O paciente chegou para fazer uma endoscopia. Eu acho que ele me reconheceu, mas ele ficou tímido. E aí ele tomou anestesia e dormiu. E aí quando ele acordou, em questão de segundos, ele abriu o olho e falou: eu posso tirar uma foto? E aí ele sacou o celular e fez uma selfie. O senhor me reconheceu? Já vi paciente falando que sonhou com alguma coisa, que estava numa festa, que estava tomando uma cerveja. E ele acordou querendo fazer uma selfie com a Thelminha do BBB. Porque onde quer que eu vá, eu fico de olhos fechados para ouvir e encontrar a banda que marcou gerações, patrimônio do rock brasileiro, os Paralamas do Sucesso! Encarar a plateia é um negócio que a gente foi aprendendo com o tempo. E olha, eu vou te dizer, é um prazer gigantesco. As pessoas em massa cantando uma música da tua banda, é um negócio de lavar a alma, assim. Não vou inventar um remédio igual a isso nunca. Eu acho que hoje em dia você fica muito rendido, né, com a maneira que as mídias, as redes sociais expõem, né, os artistas principalmente, né, e às vezes nem é uma pessoa que tem um dom artístico, o cara vira um influencer, né, um negócio, mas ao mesmo tempo explica muito os tempos em que a gente está vivendo, né? Todo mundo quer virar famoso por 15 minutos, que seja, né. E eu acho que todos os artistas, de alguma forma, têm essa interface com o público, e é um negócio que tem que ser um reflexo da tua própria persona, né? Os Paralamas sempre tiveram uma premissa assim de tratar os fãs de igual para igual. A gente sempre desconcertou muitas pessoas. Vem cá, eu sou igual a você, só que eu toco bateria, né? Você sabe que tem uma lenda viking do doppelganger, né? Já ouviu falar em doppelganger? É quando você encontra o seu eu. Já tinha muito autógrafo no lugar dele. Eu acho que aprendi na vida que as pessoas que constroem não são necessariamente as mais brilhantes, as mais interessantes. Não. São as pessoas que quando pegam estão convencidas de que tem uma tarefa, um ideal a cumprir, etc., elas não abandonam. Elas se dedicam àquilo até o fim, não largam pela metade. Tá cheio de gente brilhante, cheio de interesses e tal, mas eles começam uma coisa, param, depois começam outra, aí desistem das duas, e começa uma terceira. E aí é ruim você não conseguir levar nada até o final, né? A maratona é um exemplo típico, né? A última que eu corri agora em outubro, quando eu fui chegando perto, que eu vi o portal de chegada assim na frente, falei, por tanto sacrifício eu fiz para chegar nesse momento aqui. Né? Será que justifica aí sofrer, feito um cachorro que você sofre treinando, sofre correndo, para atravessar esse portal? E o significado é mais abstrato, é quase que filosófico, né? A maratona, quando você chega, te dá um grau de felicidade que não, olha, é muito difícil de descrever. É uma de felicidade plena, sabe? Você, para ter felicidade, momentos de felicidade, porque a felicidade é um pássaro que vem, pousa e vai embora, não é? Como artista, eu falaria para a Perita que ela tem que mergulhar também no mundo da arte, porque só a arte e a filosofia são capazes de deslocar. Acho que a Perita falaria para a artista Berna deixar o seu trabalho, falar menos como pessoa,
porque eu acredito que a arte, ela tem múltiplas interpretações. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte, será arte, será arte, será arte. Essa questão das personas, no final de você ser multifacetado, o que é que me remete? Até uma médica ensinou para Thelma, celebridade, o quanto você tem que ter responsabilidade ao influenciar pessoas. Então, todas as vezes que eu tô fazendo alguma coisa e produzindo algum conteúdo, eu lembro de tudo que tem por detrás, sabe? Gostaram do meu cabelo novo? 6 horas pra fazer. E eu vou postar no TikTok o passo a passo depois, tá? Depois vocês vão lá e me deem biscoito no TikTok. Eu acho que a celebridade mostra para a médica o quanto é importante a gente investir na nossa qualidade de vida. Porque é o que até uma médica estava perdendo, assim, de viver para trabalhar a ponto de dar tantas horas de plantão que eu estava adoecendo. Biólogo encontrasse um escritor, teria alguma dica de um para o outro e vice-versa? Eu acho que o biólogo diria ao escritor, olha, quanto eu te dei já e tu não reconheces. Né? Era uma espécie de declaração de mágoa, porque tudo que me interessa na biologia é profundamente poético. Né? Aí já o poeta diz ao biólogo, diz, então estás com medo, então tu também tens uma dívida comigo, né? O músico falando para o escritor, eu acho que seja verdadeiro, seja autêntico. E o escritor falando para o músico? Não tenha restrições. Viaje fundo. Então, da próxima vez que você tiver que lidar com uma drag, se lembre. Drag é ilusão. Drag é arte. Então me conta, quem é você? Sempre que eu recebo essa pergunta, né, eu fico tentando entender o que está sendo perguntado. Porque, na maioria das vezes, nada. Primeiro, porque como é que eu vou te dar um relato da minha existência? 2, você acredita mesmo que eu sei quem eu sou? Tem quem sou eu agora, tem quem sou eu nessa década, tem quem sou eu nesses últimos 6 meses. Você não me parece nada em paz com a existência do Guilherme, né? Sim, ele parece muito em paz por causa do antidepressivo novo, que agora ele está fazendo o uso, né, de medicação. Então, uma longa jornada na psicanálise para terminar na alopatia da psiquiatria. E aí dá nisso, apático. O que a Rita tem do Guilherme? O corpo, aqueles bem doidos, né? O que a Rita tem do Guilherme? Tudo, né? Ela é uma faceta do Guilherme. E houve um momento no qual eu entendi isso. Na verdade, os meus amigos entenderam antes do que eu. Que a Rita era o meu senso de humor. Que é ácido, que é mordaz, né? Que é um senso de humor afiado, assim, né? Que corta e que preza pelo absurdo. E o que você tem dele? Nada. O que eu tenho de imagina? Absurda pergunta. O que eu tenho desse pederasta safado? Nada. Você tem medo dele te matar? Não tenho medo dele me matar, inclusive peço. Essa parte a gente realmente tem em comum, assim. Que eu espero, assim, na coisa mesmo do meu pai, ou meu pai Oxalá, meu pai Oxóssi, que acabe logo, né? Porque a vida é sofrimento. So you would be foolish to fire that gun.
these mirrors, it's difficult to tell. You are aiming at me, aren't you? I'm aiming at you, lover. Of course, killing you is killing myself. It's the same thing. But you know, I'm pretty tired of both of us. A gente não reflete, a gente consome. E nessa antropofagia zumbi, eu te devoro sem produzir, eu te devoro. Oferecer é um ato desesperador. Amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Posso ir? Já? Obrigada, amei.